então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá, de tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá, tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá, que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal, ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então pessoal, vamos lá, vamos começar com a interface gráfica. Então o primeiro que eu vou fazer é comentar a linha de comando e descomentar o computador, tá? Porque é isso que a gente vai fazer e aqui no main, né? Então descomentei aqui no main. Então agora eu vou trabalhar aqui, né? Principalmente nesse fluxo de jogo comp, vou abrir ele, e nesta minha pastinha aqui computador. E você vê que nela eu tenho bem mais documentos. Tem várias classes nela, né? Então primeiro de tudo eu vou te mostrar esse documento aqui, constantes. Esse documento constantes, lembra que eu falei de fazer um documento, né? Um documento que vai te ajudar às vezes com alguma coisa que você vai usar muito? Nesse aqui eu fiz um documento, justamente chama constantes, e ele tem duas classes nele. Eu vou ter que nele importar o tkinter, tá? Import tkinter é a biblioteca que a gente vai usar para interface gráfica. As tk, isso já é padrão de mercado, importar ele como tk. A gente já vai ver a segunda classe que vai lidar com isso, mas primeiro eu vou mostrar a primeira classe. As duas classes são classes estáticas, eu nunca vou instanciar essas classes. Eu vou simplesmente usar os métodos e propriedades estáticas dela. Então aqui são todas as propriedades estáticas da minha classe, basicamente. Você vê que a estilos só tem propriedades. Então tem aqui, tem a cor do fundo que eu quero, tem a cor do frame, e a cor do frame vai vir aqui, nesse formato hexadecimal. Então, para quem não conhece o formato hexadecimal, é assim. As cores, normalmente, são representadas por 3 números, tá? 3 números. Um da quantidade de vermelho, um da quantidade de verde e um da quantidade de azul, nessa ordem, tá? RGB, Red, Green, Blue, tá bom? Então, eu vou abrir aqui um site da Adobe. Então esse site da Adobe aqui, color.adobe.com/pt/create/colorwheel, não se preocupa em ver o URL, eu deixei lá na documentação, naqueles recursos, tá? Então clica aqui, só clica aqui fora, pronto, e ele sai esse pop-up chato. Ele é um site bem legal, porque você pode escolher uma cor aqui, tá? E você pode escolher as cores, e aí ele sempre arruma com essa distância. Então vamos supor que eu quero escolher essa cor aqui, quero trocar para, por exemplo, e ele já troca as outras com esse mesmo balance. Então é um site bem legal para você ir conseguindo cores. E o que tem? A gente tem representação de cores, né? Que pode ser por hexadecimal, RGB, tá? Ou HSL. E o tkinter, né? Ele aceita essas representações de cores. No caso, eu vou usar sempre a hexadecimal, tá bom? A hexadecimal, o que ele faz? Ele diz assim: as cores são sempre representadas como RGB, porque a nossa tela, ela tem pixel, ela tem quadradinhos, quanto mais quadrados, e que criam a imagem. Quanto mais quadrados você tem, melhor a resolução dessa imagem. Por isso que uma imagem 4K, 8K tem melhor resolução, porque ela tem maior quantidade de pixels. Um pixel vai te mostrar, vai ser um LEDzinho, que vai ter um LED R de vermelho, um LED G de verde e um LED B de azul, e a cor que ele vai te mostrar vai depender da intensidade que tiver brilhando cada uma dessas cores, tá? Então é a mistura dessas cores que cria a cor que você vê. Então, e cada pixelzinho desse vai ter uma cor. E como a gente fala para o computador, qual é a intensidade que eu quero, é de números que vão, né, representados de 0 a 255. Então,
Quando eu represento com a notação RGB, eu dou um número de 0 a 255, sendo que 255 é o máximo, é o R lá no topo, por exemplo, é aquela cor lá no topo, você me dá aquela cor no máximo de saturação que aquela cor tem, e 0 é 0 de saturação daquela cor. E ali no meio vai ser basicamente no meio, mais e menos. E com isso eu vou fazendo misturas. Só que uma outra maneira de eu representar essa numeração, tá? É com hexadecimal. O hexadecimal, o que que é? Eu tenho aqui no nosso sistema binário, eu posso representar o número de 0 a 9, né? E daí depois eu vou para a próxima casa quando eu quero um número maior do que 9, 10. E se eu quero um número maior do que 99, ou seja, onde eu vou estar as duas casas no máximo, eu vou em mais uma casa e assim por diante. Todos os sistemas numéricos funcionam assim, eu vou poder representar até o máximo que meu número representa. O sistema decimal tem 10 algarismos para representar cada casa. O sistema binário tem 2. O sistema hexadecimal tem 16. Então ele vai de 0 a 9 e daí depois ele começa a usar letra para representar os números de 10 a 16. Então A, B, C, D, E, F, tá bom? E o F é o mais alto. E então aqui, quando eu estou representando com hexadecimal, em vez de estar representando com 3 algarismos decimais, né? Para chegar no número 255, eu represento com 2 algarismos hexadecimal para chegar no número 255, que é FF. E se você quiser se interessar, porque eu acho que não cabe aqui toda a explicação do número binário, com isso você entende bem direitinho que FF é o meu máximo, tá? É o meu máximo que eu posso, tá bom? E é sempre assim, tá? Os 2 primeiros representam o R, o red, o vermelho. Os 2 do meio representam o verde, o green, tá? O G. Os 2 últimos representam o blue, que é o azul, tá? E então eu vou colocar, se eu colocar FF, aqui ó, FF, eu tô dando branco, né? Porque eu tô dando todas as cores. Se eu colocar 0000000, eu tô dando preto. Agora, se eu quiser colocar FF aqui, eu vou ser azul. Se eu colocar FF aqui, 00, vai ser verde, porque eu tô dando saturação máxima no verde e abaixando a saturação do outro. E você não vai decorar, tá? Desculpa, você não vai decorar qual é a intensidade de todos. Mas se você entende um pouco de mistura de cores, você consegue. Mas se não, você tem essa ferramenta para te ajudar. Você vem aqui, vai mexendo nas cores, acha a cor que você quer, copia esse hexadecimal e usa lá no string. Que, diga-se de passagem, é o que eu faço, tá? E é o que a maioria das pessoas fazem. Mas é interessante saber o que está acontecendo. Então eu vou deixar esse link lá nos recursos para você ter esse link para poder mudar o visual se você quiser. Então, esta é a cor, tá? Do fundo. E a cor do fundo é o meu rosto, tá? O meu rosto do Computer Buddy. A cor do frame, tá? Porque é um outro roxinho um pouquinho mais claro, tá? Que vai ser a cor. Essa cor de fundo vai ficar só na bordinha, você só vai ver ela na bordinha. A cor do frame vai ocupar o frame inteiro. E o frame, ou seja, o quadro, é o quadro principal. Você vai entender o que eu tô falando. Cor de info, essa cor eu acabei não usando no final. Depois eu estabeleci aqui o vermelho para clique, que também, de novo, eu pensei em alterar a cor do clique e tudo. Alguém deixou o alarme aí, desculpa, tá? Esse barulhinho chato, mas nem sei quando alguém vai desligar. Então, eu deixei esse vermelho SL, mas acabei não usando. Tá, mas eu vou deixar aqui por se você quiser usar. Eu usei porque eu tô acostumada a fazer isso, a manipular meus botões com uma cor de hover, uma cor de clicar, e assim por diante. Mas no final eu acabei achando que o Tkinter faz automaticamente já tá bom, já tá suficiente, e acabei não fazendo esses detalhes. Mas se você quiser e quiser aprender mais sobre o Tkinter depois, se você quiser se aprofundar no Tkinter e quiser, tá aí. Então também umas constantes. Então eu coloquei uma para cada cor de botão, vermelho, azul, amarelo, branco e preto. E coloquei aqui também para o tamanho da borda que eu vou querer dar, o tipo de relevo, o tipo da fonte que eu vou usar, o Consolas, mas você pode usar a fonte que você quiser.
Desde que tenta usar aqui nesse momento, não tenta usar uma fonte customizada, tá? Escolhe uma fonte dessas básicas que tem em todos os computadores, tá? Porque é um momento inicial. E esse aqui é o pad, tá? Que eu vou usar de padding, ou seja, um colchãozinho, uma sobrinha que eu vou dar de X e de Y. Esses valores são em pixel, tá? E por que eu vim aqui e coloquei eles nessas constantes? Porque você vai ver que eu vou usar eles em muitos lugares. Então, se eu ficar colocando ele na mão, cada vez que eu resolver falar assim, não, esse padding tá muito grande, eu vou diminuir o padding, eu vou ter que ir lá trocar em todos. Em compensação, se eu usar uma variável, uma propriedade, eu simplesmente preciso vir mudar aqui e eu já consigo que reflita em todo a minha janela. Então, depois dessa classe elementos, a gente vai vir depois, porque primeiro a gente precisa falar do tkinter para poder falar dela. Então, agora com as constantes, né, eu já venho aqui na minha classe computador. Que a minha classe computador é o meu view, tá? É a minha classe principal de janela. E a minha classe fluxo de jogo comp, ela é a minha classe principal de controlar o fluxo do jogo. Então, eu vou aqui na minha classe fluxo comp importar o modelo do jogo. E na minha classe computador, eu vou importar o fluxo de jogo comp, os meus estilos, esse no view computador.constantes, os estilos e os elementos que eu vou usar ele. Eu vou importar essa biblioteca tkinter, stk. Essa daqui eu acabei não usando, mas é uma biblioteca que é uma variação, faz parte do tkinter e já tem temas, tá? Já tem temas preparados, com cores preparadas, mas no final, como eu estava querendo fazer um negócio meio totem, eu acabei não usando, então eu posso até tirar. Olha o que vocês fazem comigo, tô começando até a ficar rouca, 2 dias direto gravando, né? Então vamos voltar aqui. E aqui do tkinter, tá? Do tkinter, eu vou importar a função fonte. Eu poderia ter usado aqui direto no tk, tá? Porque afinal de contas eu tô importando o tkinter inteiro. Mas nesse caso eu prefiro separar, tá? Porque a gente vai usar ela só num lugarzinho, eu prefiro deixar muito claro que eu estou usando só essa função fonte. Essa função fonte vai servir para a gente criar a fonte, né? Basicamente a estilização do texto que a gente vai mostrar. Além disso, essa que é a janela principal que vai controlar tudo, vai importar todos os meus outros views, né? Todos esses views que estão aqui e que eu vou ir mostrar um por um, então info com escolha, info sem escolha, info, menu e início, que são todos esses arquivinhos aqui e que são basicamente as minhas janelas quebradas em pedacinhos, em tipos de visualização diferentes. Se você veio lá do linha de comando, você já está entendendo que eu estou querendo dizer isso com visualizações, né? As visualizações diferentes que eu vou chamar dependendo da ação que o meu jogador fez, né? Então, agora eu começo aqui a classe computador, e eu queria lembrar que aqui no meu main é essa classe que eu estou instanciando, é a classe computador, tá bom? Então, não é a fluxo de jogo, a fluxo de jogo vai ser instanciada dentro da classe computador. Então, aqui, justamente, eu vou começar a instanciar o primeiro, eu vou instanciar o jogo. Vou criar uma propriedade chamada jogo, da minha classe fluxo de jogo comp, e ela vai receber self. Self é aquela palavra-chave, né, de uma classe que aponta para si própria, né? E você vai entender depois no fluxo de jogo, né? Que aqui no fluxo de jogo eu vou iniciar, eu vou receber a janela e eu vou atribuir essa janela, que é um objeto, né? Para a minha propriedade janela. Ou seja, aqui quando eu estou começando a minha classe computador, eu estou começando um objeto, também instanciando um objeto do tipo jogo, do tipo fluxo de jogo comp, e para ele eu estou dando a própria instância do computador, né, a própria instância que está acontecendo, o próprio objeto, a si próprio, está dando a si próprio para esse fluxo de jogo comp. Por quê? Porque o fluxo de jogo vai precisar controlar, fazer o que está sendo mostrado. Porque o que está sendo mostrado, né, que visualização que eu estou chamando, dependendo de uma ação, o fluxo de jogo vai precisar controlar. Mas as minhas classes de visualização vão controlar como o resultado dessa ação é mostrado, é visualizado. Então você entende um pouco aqui aquilo que eu estava falando, um pouco como se mistura. Às vezes é difícil de entender a diferença entre o back-end e o front-end por causa disso, porque eles são muito entrelaçados. Mas é essa a ideia. Então, aqui agora eu preciso começar
minha janela, tá bom? Começar minha janela. Ela precisa, eu preciso inicializar ela, eu preciso criar a janela assim em si. O Tkinter funciona com assim os princípios básicos. Você precisa criar um elemento e você precisa posicionar um elemento. Sempre você vai fazer essa ação, criar um elemento e posicionar um elemento. Acontece que tem um elemento que é raiz, que ele sempre precisa existir, tá? Que é a janela. Porque todos os outros elementos vão ser criados, né? Vão ser colocados dentro dessa janela. Você vai posicionar eles dentro da janela. Então, sem o elemento janela, o Tkinter não faz nada, ele não abre nada. E como você cria esse elemento, eu gosto de chamar ele de app, é atribuindo, né? É instanciando um elemento, né? Um objeto da classe TK. Da nossa biblioteca lá, Tkinter. O Tkinter, ele tem uma classe que chama TK, e eu instanciando ela assim, com tk.t maiúsculo K, parênteses. E para mostrar essa ideia, que eu fiz aqui? Eu vim aqui naquele outro documento do jogo e comentei tudo, e só vou fazer um teste para você. Eu fiz aqui, ó, importei o Tkinter STK, fiz um app igual tk.tk, e você bota play e ele não fez nada, Adriana. Claro que não, porque você não começou essa janela. Então eu coloquei aqui. Lembra que eu falei? Ele funciona com dois princípios. Você cria um elemento, você posiciona o elemento. Preciso posicionar essa janela. Então o que eu vou fazer eu vou posicionar ela com isso aqui. E você não vai posicionar todos os elementos com isso. Esse geometry, você vai posicionar a janela. Então app.geometry, e aqui eu vou colocar a minha largura, tá? E não se liga muito nisso, porque a gente não vai usar esse estilo de posicionar a janela, a gente vai usar outro. Esse é só para mostrar a ideia do Tkinter. Eu vou colocar 200 pixels de largura, 200 pixels de altura, e vou dizer que ele vai colocar na minha posição 0 e na minha posição 0 aqui da minha janela, porque eu posso dizer exatamente onde eu quero que ele abra a janela. Então, se eu for lá, play, continua não fazendo nada. E aqui vai vir uma explicação que quem foi no linha de comando já viu um pouquinho. Lá no linha de comando a gente precisou fazer um loop infinito para a nossa janela ficar aberta, certo? Aqui também. Por isso que a gente vai ter que mudar um pouco a lógica do fluxo de jogo, da lógica que a gente fez brainstorm lá na linha de comando, porque a gente vai precisar abrir um loop para que a minha janela funcione. E eu preciso chegar nesse loop. Só que depois eu não consigo fazer nada depois desse loop. Então na hora que a gente for trabalhar com os botões físicos, a gente vai precisar trabalhar com o que chama threading, que é computação paralela. Mas isso é só para quem for fazer o display que precisa pensar nisso. Mas basicamente eu preciso fazer um loop infinito para minha janela funcionar. Então eu venho aqui, ó, eu desmarco isso aqui, tá? E agora eu chamo esse loop infinito. E eu não preciso fazer um while ou alguma coisa, não. O meu objeto, TK, ele já tem uma função que chama esse loop infinito, que é esse main loop, tá? Então eu vou chamar esse main loop. E uma vez que eu chamei o main loop, ele cria a minha janelinha aqui micro, né? E ele vai criar essa janelinha micro até eu fazer uma ação que ele entenda como de destruir essa janela, que é aqui, fechar. Então essa lógica eu vou fazer aqui. Mas o main loop é a última coisa que eu vou chamar aqui no meu construtor, porque uma vez que eu entro no loop, eu não posso fazer mais nada, porque ele entrou no loop e ele fica rodando esse loop e ele nunca vai chegar no próximo código, né? Um loop infinito faz isso, ele nunca vai deixar eu chegar no próximo código. Então eu preciso criar meus outros elementos e criar as ferramentas que vai fazer ele ficar escutando por eventos, porque o Tkinter, ele já trabalha com essa ideia de thread, de computação paralela, mas ele já lá dentro, você não precisa entender dessa computação paralela. Ele lá dentro, ele já está fazendo essa computação paralela, escutando por eventos que ele já conhece, como o clique de um botão, digitar alguma coisa numa caixa de texto e assim por diante. Ele já, na sua biblioteca, ele já conhece esses eventos, ele já tem o código para conseguir ficar escutando por esses eventos. E basicamente, quando a gente inserir os botões físicos, a gente vai ter que meio que inventar um evento novo e fazer o Tkinter entender esse evento novo, porque ele não vai ser um evento que o Tkinter espera. Então por isso eu tenho que criar meus elementos
antes de chegar nesse main loop. Então agora vai ser tudo sobre criar esses elementos. Gente, realmente desculpa se tá passando barulho, tá impossível aqui. Não tô tendo que parar toda hora. Aqui, deu 6 segundos, já passou outro. Desculpa mesmo. Então agora eu vou começar a, configurar, a minha janela. Então, sempre aqui, com esse meu objeto app, eu uso o método dele, title, para dar um string que vai ser o título da minha janela. Então, no caso, a gente sempre sabe, que as janelas, no navegador, no Windows, por exemplo, aqui no TheBeaver tá bem claro, ele tem o íconezinho e ele tem aqui TheBeaver 23, tá? Isso daí é o título, Então isso é o que vai aparecer. A gente no final nem vai estar conseguindo ver muito, vou dar um play aqui, porque eu tô querendo fazer aquela simulação de emulador. E eu vou mandar ele ficar grande, ele ocupar a janela inteira. E aí não aparece o título, não aparece o ícone. Portanto, se você não quiser colocar o título, não quiser colocar o ícone, não precisa. Agora, se você for querer fazer a janela menor, vai aparecer. Então eu vou mostrar um exemplo, por exemplo. Eu vou continuar com o exemplo. Eu vou já mostrar para vocês o que eu estava fazendo para testar, Então, faz o título. Aqui eu também self é o configure, Eu sempre falo self porque eu tô acostumada com linguagens que não usam o self e acabo chamando, mas é o app. A propriedade app, eu uso o método configure e com esse configure eu posso dar aqui, olha, tá em cima, eu posso dar várias, digamos assim, estilos. Eu posso dar o fundo, eu posso dar uma borda, eu posso mudar o tipo de cursor, posso dar uma altura, um highlight, posso dar um menu, posso fazer várias coisas. No meu caso, eu só quero dar um fundo. Então eu vou fazer background e não preciso instanciar, eu posso simplesmente dar ele igual a estilos, aquela minha classe estilos, e eu quero o meu ponto fundo, eu quero aquela minha propriedade fundo. E eu dei aquelas propriedades, escrevi elas todas com maiúscula, porque já é padrão de mercado que quando eu tenho uma constante, ou seja, uma variável que eu não quero mudar, eu dou para ela o valor, tudo em maiúsculo. O Python não tem, digamos assim, o tipo constante, tá? Várias outras linguagens têm. Se você cria uma constante do tipo certinho lá, const, literalmente o programa não deixa você trocar aquele valor. Então no Python é tudo padronização, assim, de que se eu escrever tudo em maiúsculo, eu já sei que essa propriedade eu não deveria mudar. Mas se eu quiser, eu posso mudar ela, porque o Python deixa. Em outras linguagens, eles realmente têm um tipo de variável que não deixa ser mudado. Mas por isso que eu escrevi todos os meus nomes, aqueles em maiúsculo, é simplesmente uma convenção, tá? Aqui, eu fiz algo que depois eu vou mudar. Eu quero fazer as minhas janelas, as minhas medidas todas relativas à janela que eu tiver. Eu quero que ele calcule o tamanho da tela que ele tem à disposição e então calcule as minhas larguras, as minhas alturas. Então o que eu vou fazer eu vou usar isso aqui, self.largura janela, vai ser uma propriedade janela. Eu vou usar essa função do app que é winfo sublinha screen width, ou seja, informação de window, da janela. Screen quer dizer tela e width quer dizer largura. E aqui embaixo eu vou pegar com height, que quer dizer altura, que é quase a mesma função, só que muda para altura. E eu vou colocar a altura da janela. Assim ele vai calcular automaticamente ali no começo já qual que é a altura e qual que é a largura da minha janela. E aí eu vou poder garantir que eu vou poder ter as minhas medidas, todas relativas, Então eu não vou ali colocar com o pixel na mão, porque de repente eu posso ter uma janela menor, posso ter uma janela maior, posso estar usando uma tela maior, uma tela menor, e dessa maneira fica, ele fica relacional, ele vai se adaptar a qualquer tipo de tela. Que inclusive isso é uma maneira muito boa sempre de se pensar. Mas com isso, ele vai sempre abrir grandão aqui pra mim, tá bom? E eu quero abrir ele pequeno rapidinho para vocês verem, tá? Então eu vou comentar agora e depois eu vou descomentar. E agora eu vou botar na mão aqui 1240 pixels e 600 pixels de altura, tá? 1200 para largura e 600 para altura, simplesmente para eu poder mostrar ele menor aqui. E aqui eu tenho essa outra que é janela, coluna e janela linha. O que é? Eu
Se você já trabalhou, por exemplo, com web, né? Você já viu o sistema de grid do Bootstrap, ou seja, que ele basicamente divide a janela em linhas e colunas, e foi isso que eu fiz. Então aqui eu estou dividindo a minha largura de janela por 24, então cada coluna minha vai ter o tamanho, tá, de um 24ésimo da minha janela. Então dessa maneira eu vou poder ficar multiplicando por essa medida de coluna e essa medida de linha, que vai ser dividido 24 menos 10, porque eu quero dar um padding. A minha linha, eu quero que ela sobre um pouquinho, tá? Então sempre eu vou tirar 10 pixels disso, né, da medida. Mas eu já vou poder ter uma medida agora, eu vou poder ir multiplicando assim. Então eu vou poder fazer as minhas medidas todas relativas. E eu vou também ter uma propriedade de wrap, porque eu vou querer que o meu texto, tá, quando acabe, ele vá para baixo, tá? Eu quero que ele faça esse wrap. E você precisa dar esse wrap e dizer para o Tkinter até onde que eu quero que o meu texto chegue. Qual que é o tamanho máximo né, desse wrap. Ele faz automaticamente o wrap, mas se eu não falar, ele vai até o cantinho. Eu posso querer dizer que ele vá um pouco menos, ou que ele vá um tamanho maior ou menor. E eu decidi que como eu vou calcular esse wrap eu vou pegar a largura da minha janela e eu vou tirar aquele meu pad X. Lembra aquele meu pad X do Estilos? Eu vou tirar ele, vai ser a sobra que vai sobrar do wrap. Isso é tudo pensamento de estilização. E aqui tudo você pode mudar pro seu gosto. Se você quer ser maior, se você quer menor, se você quer trocar a cor. Então você já sabe onde trocar a cor ali, você troca ali aquela constante por uma cor que você quer. Se você quer trocar o tamanho aqui, você troca aqui. E eu dei um print só para ver que estava calculando direitinho. E se eu quiser, eu posso usar esse Self App Geometry. E aqui eu faço, em vez de fazer ali na mão que nem eu fiz, eu faço um F com o Self Largura, o Self Altura, janela, e eu sempre mando ele começar no 00. Aqui ele fala onde começa a janela. E onde começa é assim, ele vê o eixo X, tá? Ele começa a contar aqui do cantinho da janela e vai contando pra cá, até o final da janela. E o eixo Y também, ele começa a contar daqui da janela pra baixo. Então, um pouco diferente do que você tá acostumado com o plano cartesiano. Mas aí é a mesma ideia do plano cartesiano. Então, se eu colocar 00, vai ser aqui no cantinho da janela. Mas se eu colocar, por exemplo, 10, por exemplo, 20, né? Vou mostrar pra você. Então, aqui rodei. 10, 20 não dá quase para perceber, né? Vou colocar maior. Então eu coloquei 10 e 200, agora você dá play, você consegue ver, né? Então 10 aqui separado no eixo X e 200 para baixo no eixo Y. E aqui você já consegue ver o título e você vê que eu dei um íconezinho especial. Então vamos ver como é que eu coloquei esse ícone. E essa é só uma das maneiras, tem várias maneiras de posicionar, tá? Eu não vou usar essa maneira de posicionar, mas eu vou te mostrar uma outra justamente, que é a que eu vou mostrar para ele ocupar a tela inteira. Então vamos lá no ícone. No ícone, eu vou usar esse Icon Bitmap, tá? E eu vou colocar aqui, qual que é o ícone default que você vai usar? Qual que é o ícone padrão? Igual o caminho relativo, aqui lembra do main, do meu ícone. E tem que ser sempre um daqueles arquivos ICO, tá? ICO. E eu, no caso, tô com ele aqui no Recursos, Imagens, Zefa ICO. E aqui eu vou colocar outro recurso para você que eu acabei de pensar. Então tem esses dois sites aqui, esse Favicon e App Generator e esse Favicon Generator, que você carrega a sua imagem e ele cria o ICO para você, o arquivo ICO. E aí, inclusive nesse aqui você pode desenhar a imagem se você tiver paciência. Mas você carrega e você pode fazer download grátis já da imagem no formato correto, tá bom? Então, vamos lá? Então é assim que você configura esse ícone. Então agora eu vou criar as fontes, né, que eu vou querer usar. Então eu tenho o tipo de fonte para título, o tipo de fonte para título normal, sim, porque eu tenho dois tipos de títulos. Aí eu vou querer ter um título com uma fonte maior e um título itálico e um título só bold, sem itálico, isso daí. Vou ter um negrito e vou ter um texto normal. E o que eu faço? Eu uso o meu font, aquela minha biblioteca font, pego a classe font e vou criar um objeto dessa classe. E para esse objeto, eu vou dar vários atributos. Vou dar o weight, que é o peso. O weight eu só preciso dar se eu quero fazer bold, tá?
E se eu quero fazer bold, né? Se eu quero fazer negrito, eu faço igual bold. Daí sempre separado por vírgula, né? Os meus argumentos. Family quer dizer família, e aqui eu dou aquela minha fonte com solas. Aqui ele tá esperando um string com uma fonte que você vai usar, com o nome da fonte que você vai usar. Size é tamanho. Aqui eu vou dar 32. Slant tem inclinação, tá? E eu justamente quero dar a inclinação que é itálico, tá? Itálica. Então eu fiz variações disso. Aqui no título normal, o que eu tirei foi o itálico. No negrito eu deixei o bold, tirei o itálico e diminuí para 24. Que idiota que eu fiz. Eu fiz duas fontes iguais. Não era a minha intenção. Eu queria um título de tamanho 32, só que negrito sem itálico. E um título de tamanho 32 com itálico. Eu acabei deixando meus tamanhos com o anterior e nem percebi. Isso acontece. Olha só, tô falando. A gente sempre percebe os erros, sempre vai passar erro. Conselho de vida pra você. Eu já fui tradutora e o nosso cérebro, tá? Ele tem uma capacidade enorme de nos enganar, tá bom? E ele, quando ele sabe que deveria vir algo aqui e não veio, tá errado, é estranho, ele substitui pelo que você tá esperando. Então, como eu tô trabalhando nisso aqui já faz meses, e eu sei o que eu tô esperando, eu acabo não vendo erro por causa disso. Então, sempre, se você puder, peça para outra pessoa revisar o seu trabalho, tá bom? Especialmente textos. Infelizmente, eu não consegui isso aqui. Então, fui só eu que fui testar. Então, se vocês acharem um bug, me avisa, tá? Porque vocês estão sendo meus testadores. Então, sério, eu sei que tá dando pra jogar, nisso tá funcionando, mas se eu errei algo assim, se eu errei alguma digitação, justamente isso, eu tava esperando um título maior, ele tava um título igual. Se você achou algo estranho, me avisa. Então, o texto, o negrito, né? É bold, só que 24, não 32, e o outro era 32. E o texto normal, você vê aqui que eu nem coloquei as outras, eu nem coloquei o bold, nem coloquei o slant. Quando eu não quero aquela opção, é só eu omitir ela. Mas se eu quiser, eu posso usar, e você vê que aqui tem várias opções. Eu tenho underline, né? Ou seja, sublinha, tem aquele risco. Eu tenho várias opções aqui. E eu vou usar esse texto a hora que eu estiver criando, né, elementos de texto como labels. Então agora vamos dar uma olhada aqui. Você vê que eu tenho, né, esses 3 quadros de informação, esses 3 frames. Então eu vou ter que criar eles. Então aqui eu vou fazer um frame para o jogo, um frame para opção e um frame para o tempo. E aí eu uso aqui o elementos e chamo criar frame. E você fala, mas isso não é o Tkinter. Não, porque você vai ver, eu passei a criação dos meus elementos para no meu constantes lá, para a minha classe elementos. Tá, e eu fiz isso justamente porque, como eu crio muitos elementos e eu não quero ter que ficar estilizando eles todas as vezes e ter erro, então eu tirei daqui, porque eu vou criar vários frames e eles todos vão ter o mesmo estilo. Eu vou criar vários labels, eles todos vão ter o mesmo estilo. Se eu ficar criando e colocando, né, em lugares diferentes, de repente eu mudo o estilo em algum lugar e eu posso esquecer de mudar nos outros. Então aquela mesma história de por que eu coloquei as minhas cores, esses negócios que eu vou usar sempre nas minhas constantes. Então vou voltar aqui para as constantes e vamos ver os elementos agora. Então vamos para a próxima aula?